noite. Independente do horário que você esteja assistindo, o importante é que você esteja assistindo às aulas. Bom, pessoal, estamos mais uma vez retornando às nossas aulas. Esse assunto aqui que nós iremos abordar durante agora é o assunto do quarto bimestre, é o primeiro assunto do quarto bimestre, tá, pessoal? Então, vamos lá, acompanha um dos últimos assuntos relacionados à ecologia. Nós iremos só ter mais um, vocês vão fazer em forma de trabalho. E vamos para uma outra parte bastante importante, que é o estudo da célula. Então, esses são dos últimos assuntos da ecologia que nós vamos estar estudando, tá? Acompanhe a aula. Se você quiser, pegue o livro, acompanhe no livro. Nós estamos já no capítulo 8, que se encontra na página 94, tá? Então, se você quiser acompanhar, assistir o vídeo, está acompanhando no livro, aí é de extrema importância, tá? Então, vamos agora estudar esse assunto que chama-se relações ecológicas. É um assunto bem interessante, tá? Nós vamos já saber o que são essas relações ecológicas e quais são essas relações ecológicas. Então, acompanhem e vamos para frente. Bom, então aqui já de início já tem o conceito do que é relação ecológica. Então vamos aqui sublinhar todo o conceito de relação ecológica. É a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica, tá, gente? Então, relação ecológica é uma interação entre os seres vivos. Os seres vivos, eles interagem uns com os outros. É como se eles não vivessem sozinhos, tá? Eles vão manter relações ou com indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Então, nós vamos já conhecer quais são os tipos dessas relações, e são muitas relações, né? E vamos conhecer que são relações importantíssimas, inclusive relações que vai depender, né, que está totalmente relacionado à sobrevivência do animal, tá? Então, é importantíssimo que a gente conheça, tá, essas relações ecológicas. Então, pessoal, essas relações ecológicas, elas podem ser classificadas. Então, preste bem atenção nos tipos de relações ecológicas. Elas podem ser classificadas em relações intraespecíficas. O que é uma relação intraespecífica? São as que estabelecem entre indivíduos da mesma espécie, tá? Então, essa relação, gente, vai acontecer entre indivíduos da mesma espécie, tá? Então, quando você ouvir falar o nome intra, você vai colocar na sua cabecinha que é entre indivíduos da mesma espécie. Já as relações interespecíficas já é diferente. São as que estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, veja só. Existem relações que vão acontecer entre seres da mesma espécie e existem relações que vão acontecer entre espécies diferentes. Relações que ocorrem entre seres da mesma espécie. Como é que se chama? Relações intraespecíficas. Relações que vão ocorrer entre espécies diferentes e interespecíficas, tá, gente? Aí a gente ainda tem relações harmônicas. O que é uma relação harmônica? O próprio nome já vai nos dar uma ideia. Harmônica de harmonia. Então, dentro dessa relação, pelo menos uma das espécies se beneficia,
É uma relação em que pelo menos uma espécie ela vai se beneficiar com essa relação, ou seja, ela não vai ser prejudicada. Então, veja só, pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízos, tá? Não há prejuízos entre as partes. Ou as duas podem ser beneficiadas, ou apenas uma é beneficiada e a outra ela não é prejudicada. A gente vai ver muito esses símbolozinhos aqui. No decorrer da aula, vocês vão ver muito esses símbolozinhos, mais, zero, mais, menos. Eu vou já indicar o que significa isso aí. Ah, professora, não vamos estar estudando matemática aqui, não. É só um símbolo que vai nos indicar alguma coisa, ó. O sinal de mais aqui vai indicar que a relação é positiva, que no caso os indivíduos estão se beneficiando positivamente, tá? Então, ó, no caso mais, quer dizer que os dois indivíduos, ó, estão se beneficiando nessa relação, ou seja, eles estão ganhando nessa relação. Um ou outro estão trocando benefícios. Já quando você vê aqui, ó, mais zero, o que significa aqui? Significa que apenas uma das espécies está se beneficiando, está ganhando alguma coisa, enquanto esse zero aqui significa que a outro indivíduo, ele não está ganhando nada, ele não está sendo prejudicado e nem está sendo beneficiado. É como se ele tivesse neutro nessa relação aí. Apenas a outra espécie está ganhando algo. Tá, gente? Então, a relação harmônica, para ficar bem entendido, é uma relação entre que vai ocorrer positivamente entre a espécie, ou entre as espécies, ou entre apenas uma espécie. Já a relação desarmônica, né? Desarmônica já vai ser o contrário. Vai ser, no caso, uma ou ambas as espécies são prejudicadas. Aqui já vai ter prejuízo, a espécie vai ser prejudicada. Ou uma ou as duas vão ser prejudicadas, tá? Tá, gente? Então, esses são os 4 tipos de relações ecológicas intraespecífica entre seres da mesma espécie, interespecífica entre seres de espécies diferentes, harmônicas, vai ocorrer benefícios entre uma ou ambas as espécies, sem haver prejuízos, e na relação desarmônica, ou uma ou ambas vão ter prejuízos dentro dessa relação. Tá? Vamos para frente. Aí, pessoal, essas relações elas podem ser subdivididas em várias outras subdivisões, tá? Então, veja só, nós temos aqui as relações intra entre seres da mesma espécie, e as inter, que são as relações entre espécies diferentes. Então, vamos ver aqui. Nas relações intra, nós temos as desarmônicas e as harmônicas. As desarmônicas vão ocorrer prejuízo. Então, nós temos 2 tipos de relações intraespecífica e desarmônica. Quais são elas? Canibalismo e competição. Depois nós vamos ver o que é cada um, nós vamos ver exemplos, né, de espécies que fazem esse tipo de relação, nós vamos já conhecer. Aí nós temos as relações intra-harmônicas, ou seja, seres da mesma espécie, onde uma ou ambas vão ter benefícios. Então, nós temos as colônias e as sociedades, né? Então, esses são os tipos de relações intraespecíficas, tanto desarmônicas quanto harmônicas. Agora aqui, gente, é as interespecíficas, seres de espécies diferentes. As desarmônicas, nós temos várias, olha só. Ou seja, que vai ocorrer prejuízo entre as espécies. Nós temos o amensalismo, o esclavagismo,
a competição, o parasitismo e o predatismo. Tá? Então, são essas relações interespecíficas desarmônicas. Já as harmônicas, né, entre seres de espécies diferentes, porém uma ou ambas vão se beneficiar. Nós temos o inquilinismo, o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo, tá, gente? Todas essas aí nós vamos estar vendo cada uma individualmente e dando exemplo de cada uma dessas relações, certo? Vamos para frente. Olha só, então nós vamos ver primeiro qual das relações. Nós vamos ver primeiro as relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, as relações entre seres da mesma espécie, onde uma ou ambas as indivíduos vão ser beneficiados. Olha aqui o símbolozinho, 2+. 2+ significa que as duas espécies aí, elas vão ganhar. Elas vão ter uma relação de ganho. Uma vai beneficiar a outra. Então, vamos conhecer aí. Qual é o tipo de relação que nós vamos ver? A colônia. O que é uma colônia? Os indivíduos são unidos fisicamente, formando uma unidade estrutural e funcional. Então, gente, a colônia é quando eu tenho a união de indivíduos da mesma espécie. É uma união física, né? Eles se juntam fisicamente e formam uma única estrutura, formam uma única unidade funcional, tá? Pode ou não ocorrer divisão de trabalho, né? Vantajosa para ambas as partes. Todas as duas espécies vão se beneficiar aí, né? Todas as espécies aí, no caso, elas vão se beneficiar, porque aqui é uma relação entre seres da mesma espécie, tá? Ela não é obrigatória, ou seja, se eu separar uma espécie da outra, elas vão conseguir sobreviver. Então, não é uma relação obrigatória, em que se, por exemplo, eu separar um indivíduo do outro, elas chegam a perder a vida, ou seja, a morrer, né? Não, é uma relação que não é obrigatória. Só que quando acontece, há benefícios entre ambas as partes. Então, nós temos aqui exemplos, né? Que são os recifes de corais. Os recifes de corais são vários corais que são unidos fisicamente, formando uma barreira, né? Formando como se fosse uma parede. Então, isso é um exemplo de colônia, tá? Os membros são morfologicamente semelhantes. Exemplo, recife de corais, já que a gente vai ver algumas imagens, tá? E nós temos também as caravelas. As caravelas portuguesas também, elas podem estar unidas fisicamente uma com a outra. Nós temos colônia de bactérias, né? Bactérias da mesma espécie, elas se unam, ficam todas juntinhas, formando uma colônia, formando uma estrutura funcional. Então, aqui são alguns exemplos. Então, a colônia, gente, são indivíduos da mesma espécie que são unidos fisicamente. Ou seja, não é uma união obrigatória. Elas sozinhas vivem muito bem, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos exemplo das caravelas portuguesas, como eu falei para vocês, tá? Aqui a gente está observando, deixa eu ligar aqui o pincel. Aqui nós estamos observando, né, vários indivíduos, várias caravelas. Aqui nós estamos observando os corais, tá? Os corais formando aí os recifes de corais, né? Aqui, são vários indivíduos agrupados, unidos fisicamente,
formando uma única estrutura colonial. E um outro exemplo que eu posso estar deixando aqui para vocês são bactérias também. As bactérias, elas podem formar colônias, certo? Vamos adiante. Outro tipo de relação harmônica intraespecífica, ou seja, seres da mesma espécie são unidas. O símbolo positivo significa que elas vão se beneficiar com essa união. Então, vamos compreender o que significa essa relação aqui chamada sociedade, né? Sociedade. Os indivíduos são organizados de modo cooperativo e não são ligados anatomicamente. Então, aqui é um pouco diferente lá da colônia, porque lá na colônia os indivíduos eles ficam unidos fisicamente. Aqui não, eles não são ligados fisicamente. Eles têm tipo uma divisão de trabalho entre esses seres. Os indivíduos têm plena capacidade de vida isolada, mas preferem viver em coletividade, né? Eles preferem viver juntos, eles preferem viver coletivos, eles têm uma organização muito grande. A divisão de funções entre os indivíduos, ou seja, cada indivíduo ele tem um trabalho que ele faz dentro daquela sociedade, é vantajosa para ambas as partes. Comunicação entre insetos é feita por feromônios. Então, gente, a sociedade a gente vai encontrar muito em insetos, em alguns tipos de insetos, como as abelhas, que elas formam uma perfeita sociedade, as formigas, as vespas, os cupins formam perfeitas sociedades, né? No caso das abelhas, que a gente está mostrando aqui a colmeia, que é a sociedade das abelhas, tá? Aqui nós vamos encontrar 3 indivíduos. Nós vamos encontrar a abelha rainha, nós vamos encontrar a abelha operária e vamos encontrar o zangão. Vamos encontrar esses 3 indivíduos, tá? Você nota que a abelha rainha ela é maior de tamanho, a abelha operária ela é bem menor e o zangão também. Qual é o papel que a abelha rainha realiza? Apenas reprodução. A abelha rainha ela tem um papel de pôr os ovos. Na verdade, ela é a única abelha fértil da colmeia. Todas as outras abelhas elas são estéreis. Olha só que interessante, né? Então, o papel de reprodução é a abelha rainha que faz. Por isso que ela tem um abdômen bem mais vantajoso, bem maior do que as outras abelhas, tá? E por isso também ela tem um diferencial, ela recebe uma alimentação diferencial, que a gente conhece como geleia real, né? Ela tem um tratamento diferenciado justamente por isso. Já as abelhas operárias, gente, elas têm o papel de trabalhar dentro daquela sociedade. Elas que vão atrás do pólen, elas que vão produzir o mel, elas que vão defender, tá? Eles têm esse papel dentro da colmeia. E o zangão, gente, ele na verdade ele não vive dentro da colmeia. Ele só vai para dentro da colmeia para fazer o acasalamento com a abelha rainha. Após, quando ele faz o papel dele de macho, né? Ele sai, ele fica na natureza livre, ele não vive ali dentro da colmeia. O papel dele é apenas colocar os espermatozoides e fecundar os ovos da abelha rainha, tá? Então, ele é solitário, ele não vive muito dentro da colmeia, né? Ele vai para dentro da colmeia, fecunda os ovos e, né, vai embora. Tá, gente? Então, aqui é um exemplo de uma sociedade. Você vê que cada indivíduo tem o seu papel, né? Elas vivem coletivamente, elas cooperam umas com as outras. E aí a gente vê também, eu dei o exemplo das abelhas, mas a gente também verifica isso nas formigas, a gente verifica também
nas vespas, né? Essas relações, essas divisões de trabalho. Vamos para frente. Certo, então nós vimos as relações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie. Agora nós vamos ver as relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie, tá? Ele pode ocorrer uma relação desarmônica. Olha aqui o símbolo, ó, positivo, negativo, ou seja, apenas uma espécie vai se beneficiar, enquanto a outra vai ser prejudicada. Vamos ver aqui. Um organismo se alimenta de outro da mesma espécie, tá? Aqui, qual é o tipo? Canibalismo. O que é canibalismo? É quando um organismo da mesma espécie se alimenta do outro, tá? Um dos indivíduos é prejudicado e outro se beneficia. Quando ocorre na espécie humana, recebe o nome de antropofagia. Pode acontecer entre indivíduos, no caso, na nossa espécie? Pode. Algumas tribos indígenas, né? Pode ocorrer isso aí. Mas não é algo comum entre indivíduos da nossa espécie. Mas tem tem algumas espécies que fazem isso naturalmente, sem nenhum tipo de problema. Trata-se de um importante regulador das populações, como em peixes, em roedores, aves e invertebrados. Exemplo, louva-a-Deus e aranha viúva negra. Então, veja só, vamos ver aqui nessas imagens. Gente, essa aranha aqui, chamada como viúva negra, ela pratica o canibalismo. O que ela faz? Ó, aqui nós estamos vendo o macho e essa bem grande aqui é a fêmea. A fêmea, após o acasalamento, ela mata e devora o macho, tá? Quando o macho tem que ter muito cuidado nesse momento, quando o macho deposita os espermatozoides nela, ela pega e devora o macho, tá? Então, isso é natural desse tipo de espécie de aranha, tá? É por isso que ela é conhecida popularmente como viúva negra. No caso do louva-a-Deus, também acontece da mesma forma. Depois que o macho expõe seus espermatozoides na fêmea, a fêmea ela também devora o macho. Então, isso é um comportamento natural da espécie que a gente chama de canibalismo, tá? Vamos para frente. Competição. Competição é um outro tipo de relação desarmônica, ainda estamos em relações entre seres da mesma espécie, tá? Ó, competição, ó o símbolo aqui, negativo, negativo. Ou seja, o que significa isso aqui? Significa que as duas espécies vão ser prejudicadas, né? Ó, o que é uma competição? É uma disputa entre indivíduos de uma mesma espécie pelo mesmo recurso, né? Às vezes eles disputam por alimento, disputam por território, tá? Disputam pela fêmea, machos, eles podem disputar pelas fêmeas daquele território. Então, é uma competição. Isso é importante? É importante, tá? Eles não competem por competir, não, gente. Isso tem uma determinada função dentro da ecologia. Qual é a função? Regula o crescimento populacional, tá? A competição é um regulador. Porque se as espécies aumentarem muito em número, gente, os recursos naturais podem não suprir a necessidade deles. Então, por isso que tem que ter um número regulatório de indivíduos que vivem naquele ambiente. Então, a natureza é muito sábia, então tem esses tipos de relações justamente para isso. Então, a disputa ocorre pelo quê? Como eu já falei, disputas por território, por alimento, por companheiro sexual, tá? Alguns machos, algumas espécies, os machos, eles disputam
pelas fêmeas, né? Então, o mais forte, o que vai vencer aquela luta, costuma ser o líder daquele bando e costuma acasalar com todas as fêmeas. Então, isso acontece entre várias espécies, né? Entre leões marinhos, entre esse animal aqui, né? Pode acontecer. E às vezes essas lutas, essas competições levam até o outro à morte, tá? Certo. Agora nós vamos para as relações inter, ou seja, entre espécies diferentes. Harmônica. Primeira, inquilinismo. Ó o símbolo aqui, ó. Apenas uma espécie vai se beneficiar, a outra ela nem vai se beneficiar e nem vai se prejudicar. Vamos ver o que é o inquilinismo. Uma espécie procura abrigo ou suporte no corpo de outro hospedeiro. Ó, inquilinismo, vem de inquilino, ou seja, uma espécie ela vai se abrigar, ela vai morar, ela vai procurar um indivíduo como um suporte, como uma moradia, tá? Isso chama-se inquilinismo. O inquilino se beneficia sem prejudicar o hospedeiro, então ele vive ali com a outra espécie, em cima de uma outra espécie, e não vai causar nada. Ela vai ficar ali bonitinha, quietinha, não vai causar nada. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Peixe-agulha e a holotúria. Ó. O peixe-agulha apresenta um corpo fino e alongado e se protege contra a ação de predadores, abrigando-se no interior de holotúrias, que são pepinos do mar. Depois a gente vai ver a foto, vocês vão ver que essa espécie de peixe, ele vive dentro desse pepino do mar. Ela fica ali, morando, se protegendo contra os outros predadores, sem causar prejuízo a esse pepino do mar. E um outro tipo de exemplo são as epífitas, que são plantas que crescem sobre outras plantas, né? Ela fica ali, ela não é um indivíduo parasita, ela não vai causar nenhum tipo de problema. Então, nós temos exemplo das orquídeas. As orquídeas, elas vivem sob troncos de árvores. Então, elas têm os troncos de árvores como suporte, como moradia. Então, isso chama-se inquilinismo. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Nós temos aqui o pepino do mar, né? Que é a oluntória. O pepino do mar, que é a oluntória. E aqui é o peixe-agulha, né? Então, veja só, ele entra lá dentro e fica lá se protegendo como uma moradia. E aqui você tá vendo a orquídea. A orquídea que fica sob troncos de árvores. Então, isso é o que? Inquilinismo. Vamos para frente. Outro tipo de relação é o mutualismo, gente. O mutualismo é uma relação entre espécies diferentes. Ó o símbolozinho. Positivo indica o quê? Indica que as duas espécies vão se beneficiar. É uma associação obrigatória entre indivíduos em que ambos se beneficiam. Veja só, gente. O mutualismo é uma relação obrigatória, ou seja, uma espécie não consegue viver sem o outro. Os dois têm que estar juntos, tá? Os dois têm que estar ali juntos, porque se um separar um do outro, aí eles não vão conseguir viver. Tá? Então, a relação obrigatória entre indivíduos de espécies diferentes e que um e o outro vão se beneficiar. Então, nós temos como exemplo os líquens. Os líquens é uma associação entre algas e fungos, tá, gente? Alga e fungo vivem ali juntinho. Ó, o que eles vão se beneficiar?
As algas sintetizam matéria orgânica e fornecem aos fungos parte do alimento produzido. Esses, por sua vez, retiram água e sais minerais do substrato, fornecendo às algas. Veja só que bonitinho. As algas, elas sintetizam matéria orgânica e parte dessa matéria orgânica fornece para o fungo. É o alimento para o fungo. E o fungo, ele vai fornecer a água e os sais minerais para a alga. Então, um desempenha um papel que beneficia o outro. Tá? Isso é chamado de líquens, uma associação entre algas e fungos. Cupins e protozoários. Ao comerem madeira, os cupins obtêm grandes quantidades de celulose, mas não conseguem produzir a celulose. A celulase, que é uma enzima capaz de digerir a celulose. Em seu intestino existem protozoários flagelados capazes de realizar essa digestão. Olha só que interessante, gente. O cupim, ele come o quê? A madeira. A madeira tem o quê? Celulose. Só que o cupim, no sistema digestivo dele, não tem uma enzima que quebra a celulose. A celulose é uma proteína, é uma substância, tá? Proteína não, um carboidrato que ela é difícil de ser digerida. Então, o que o protozoário vai fazer? O protozoário vive dentro do cupim e o protozoário ele vai ajudar a quebrar essa celulose. É claro que o protozoário vai ganhar alimento, tá? Ele vai se beneficiar porque ali ele vai ter alimento e o cupim vai se beneficiar porque vai ter a sua digestão finalizada, né? Então, também uma relação chamada de mutualismo. Se eu tirar o protozoário do cupim, certamente o cupim ele não sobreviverá, por conta dessa deficiência que ele tem na digestão da celulose. E aí, um outro exemplo, nós temos as micorizas, que são a associação entre fungos e raízes de plantas. Então, os fungos vivem ali perto das raízes das plantas e trocam aí fornecem aí benefícios de um para outro. Então, deu para compreender, pessoal, que o mutualismo, os dois se beneficiam e é uma relação obrigatória, eles não vivem sozinhos. Aí nós estamos vendo aqui, a relação. Esse aqui é um protozoário que vive dentro do intestino do cupim. Aqui nós estamos vendo as micorizas, que é uma associação entre fungos e raízes de plantas. E aqui nós estamos vendo algumas plantas que vivem em cima de troncos de árvores, tá? Vamos para frente, que ainda tem mais. Outra relação é a protocooperação, pessoal. Olha só, protocooperação. Aí aqui a gente não pode confundir a protocooperação com o mutualismo, Positivo igual ao mutualismo. Aqui existe uma diferença, É uma relação harmônica entre seres da mesma espécie, entre seres de espécies diferentes. Porém, na protocooperação, ela não é obrigatória. No mutualismo é obrigatória. Aqui, os indivíduos também vão trocar benefícios um com o outro, só que é uma relação que não é obrigatória. Acontece, mas não é obrigatória. Então, nós temos como exemplo a anêmona e o paguro, o pássaro palito e o crocodilo. Deixa eu dar um exemplo do pássaro palito e o crocodilo. O crocodilo, ele é um animal carnívoro, né? Ele devora suas presas. E eles têm dentes, né, bastante afiados e ficam pedaços de carne na boca, né, desse crocodilo, do jacaré. Aí, o que acontece? O crocodilo, ele abre a boca dele e vem esse pássaro aqui, chamado de pássaro palito, entra dentro da boca dele e fica tirando os restos de carnes que ficam presos nos dentes do crocodilo. E o crocodilo não vai fazer nada com esse pássaro, ele vai permitir que essa ave faça esse serviço.
tá? Então, é uma protocooperação. Todos os dois indivíduos vão se beneficiar, tá? Só que é uma relação que não é obrigatória, tá bom? Anu e gado. O anu é uma ave que se alimenta de carrapatos. Então, existe alguns gados, né, que tem parasitas, né, carrapatos. Então, essa ave ela vai também tirar os carrapatos desse tipo de animal. Então, é uma protocooperação, tá, gente? Então, olha aí que você está vendo a questão da... Opa, deixa eu pegar aqui. A questão da ave palito, né, com o crocodilo. Ó, a anêmona e o paguro. No caso da anêmona e do paguro, gente, o paguro é esse caranguejo aqui, ó. E a anêmona é esse aqui. O paguro, ele leva a anêmona nas suas costas. Por quê? Porque a anêmona, gente, tem umas substâncias que quando um animal toca aqui, ela libera uma substância tóxica. Então, quando o paguro leva a anêmona nas suas costas, ele vai se sentir protegido. Enquanto a anêmona ela vai ser carregada de um local para outro. Então, uma relação também chamada de protocooperação. Vamos para frente. Comensalismo. Olha só, comensalismo é uma outra relação em que apenas um vai se beneficiar. O outro não vai sofrer, ela não vai ganhar e também não vai ser prejudicado. Olha só, os benefícios do comensalismo podem estar associados à alimentação e à locomoção, tá? Mas é mais por alimentação. Então, como exemplo, nós temos abutres que aproveitam restos de presas dos leões. Aquele animal chamado hiena, a hiena ela sempre come restos de alimento dos outros animais. Então, ela sempre aproveita as carcaças, os restos de pedaços de carne, principalmente dos leões. Então, isso chama-se comensalismo. Apenas a hiena vai se beneficiar. O leão, no caso, não vai ganhar e nem vai ser prejudicado também. Aí nós temos um outro exemplo. Vamos ver se a gente vê as fotos aqui, ó. O urubu também. Ele faz isso, ele se alimenta de restos de carne, né? E nós temos aqui entre as rêmoras e os tubarões, né? O tubarão, ele sempre vai deixando também restos de carnes e as rêmoras vêm, ó, e ficam nadando do lado dele para pegar esses restos. Então, também é chamado de comensalismo. Finalizou, pessoal. Terminamos aí as nossas relações ecológicas. Então, viram que interessante essas relações entre os indivíduos fazem entre si e que costumam, de um lado ou de outro, beneficiar, né, a sua sobrevivência. Ficou faltando a parte das desarmônicas, né? Ficou faltando a parte das desarmônicas interespecíficas. Aí depois eu faço um outro vídeo só mostrando esses outros aí. A gente falou todas das intraespecíficas e das interespecíficas harmônicas. Aí vai ficar faltando a gente falar das interespecíficas desarmônicas, que é o amensalismo, o esclavagismo, a competição, o parasitismo e o predatismo, tá, gente? Aí depois um outro vídeo, eu vou fazer outro vídeo para que vocês assistam. Gente, assistam os vídeos. Eu vejo lá no YouTube quantas visualizações a gente teve do vídeo. Então, se eu não tenho muitas visualizações, vocês vão perder os pontos de participação. Porque tem aluno que está participando lá no Google Classroom, só que não está assistindo os vídeos. Então, se eu não tiver pelo menos até 60 visualizações nesses vídeos, porque são 3 turmas de mais de 40 alunos.
Então, se eu não tenho visualizações, então eu vou entender que vocês não estão assistindo os vídeos. E sem assistir o vídeo fica bem difícil, né? Então, assiste os vídeos, deixa sua participação lá no Google Classroom e até mais, pessoal!